Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos nessa live de hoje. Quanto tempo eu não apareço por aqui? Um ano novo, vida nova, muitas possibilidades e muitas novidades por aqui. Eu estava no silêncio, eu estava na plenitude da criação, criando projetos novos para apresentar para vocês. Muito amor envolvido nesses projetos. Então, hoje eu estou aqui na nossa doce terapia novamente. Esse olhar para despertar a consciência. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a lei do Dharma, esse caminho do propósito. Vou falar dos dons, das fugas de energia e como transformar esse caminho em vida nova, transformar suas coisas que precisam transformar em coisas boas e mudar a sua realidade. Então, se você precisa de mais clareza, mais sentido e mais alinhamento interno, se você sente que merece mais, algo mais na sua vida, então fique comigo aqui nessa live, que ela é para você. Seja bem-vindo, Antônio, Juliana, que bom ver vocês aqui. Existe um chamado dentro de nós, esse chamado que vem da alma, esse dom. Esse dom que é um propósito e pede passagem. Então, às vezes a gente tem muitos tombos na vida, a gente não entende, é porque a gente não se encontrou. Até a gente se encontrar, acontecem muitas coisas na nossa vida, muitas pessoas vêm e vão, e tantas outras coisas acontecem. O caminho que a gente faz essa passagem é um caminho que transforma dor em sentido, que transforma confusão em direção. É um talento em serviço do mundo. Então você sabe qual é o seu talento, você já acessou suas memórias aí para entender quais os talentos que estão ali escondidos, reverberando em você, querendo que você assuma eles. Você já descobriu quais são os seus? Então, se você se sente que está vivendo no automático, que repete muitos padrões, que vai, que acontece, que vai um pouco e paralisa novamente, e sabe que nasceu para algo maior e quer alinhar a sua espiritualidade, o propósito e a vida prática, eu tenho muitas ferramentas para apresentar para você. Se o Dharma é o propósito, é o chamado da alma, é aquilo que você veio para ser, expressar e oferecer ao mundo, por que está ali escondido dentro de você? Por que não está olhando na sua essência, no seu silêncio, olhando para o seu coração para entender isso que está ali, que é só seu? Qual a história que você vai contar para o mundo que é só sua e vai transformar a vida de muitas pessoas? Como seria anotá-la, escrever, entender o que está dentro da sua mente, acalmá-la para receber as mensagens divinas? E se você não veio só para sobreviver, ou só para pagar contas, ou para corresponder expectativas dos outros, e você veio para manifestar esses dons? Então, se isso toca o seu coração, vamos ficar comigo até o final para entender um pouquinho mais sobre tudo isso. A gente sabe que muitas pessoas acordam cansadas, vivem cansadas o tempo todo. Não porque fazem demais, mas muitas vezes porque vivem desconectada com o seu próprio propósito. Mas que propósito é isso, né? Muitas vezes a gente se pergunta que propósito é esse que eu não sei, que as pessoas falam tanto. É algo que a gente já tem o dom, algo que a gente faz com facilidade, com alegria e com felicidade. Mas a gente se limita em receber e fazer isso com leveza,
porque a gente acha, como é isso vem com facilidade, a gente acha que a gente não é merecedora dessa felicidade e a gente deixa de lado tudo isso. Essa fuga de viver no automático, a gente precisa, às vezes, reage sem consciência. E sem consciência a gente reage na raiva, na angústia, a gente se sente humilhada e a gente briga com as pessoas. A gente não para, né, para entender, para pensar um pouquinho. A gente carrega dores não curadas na nossa vida, com coisas que as pessoas fizeram para nós, e a gente leva isso para a vida sem olhar por que isso apareceu, porque é através da outra pessoa que a gente entende aquilo que a gente precisa curar dentro de nós. E a gente fica muitas vezes bravo, irritado, né, e faz uma ação que nos prejudica e prejudica as pessoas ao nosso redor. A gente repete padrões de pai, de mãe, de amigos, a gente julga pessoas e quando vê tá fazendo isso novamente. Então tudo isso precisa ser analisado para sair desse estado que está prejudicando a própria vida. Seja bem-vinda, Tati, que bom te ver por aqui. Então, o que é fuga de energia, né? Para entender o propósito, a gente precisa entender o que é o karma, né? Que o karma é a fuga de energia. A fuga de energia é esse tal do karma, né? A lei da ação e da reação. Se eu recebo de alguém uma ação que é ruim para mim, que me machucou, e eu agir dessa forma com a pessoa, devolvendo essa ação prejudicial para outra pessoa, para essa pessoa que me prejudicou, eu crio um karma. Isso mesmo, toda vez que eu fazer uma ação ruim para alguém, eu prejudicar alguém, independente do que ela fez comigo, eu crio um karma. Quando eu olho com carinho essa ação feita, né, que existe essa reação, nunca tem nada ação sem reação, ela às vezes é feita no automático, sem pensar. Essa ação que a gente está fazendo para o outro, né, a gente tem que ter muito cuidado para não nos prejudicar, porque isso nos leva para outras coisas ruins na nossa vida, a gente volta a repetir coisas que a gente já viveu um dia e que a gente não gosta. Então, se as pessoas ao nosso redor sempre reagir de alguma forma que não foi legal com a gente, perceba que ação eu fiz um pouquinho antes para essa pessoa agir dessa forma, para não ficar aquela troca o tempo todo de ação e reação, e entender tudo isso, para soltar, para se curar, para entender o que isso acionou, o que eu preciso olhar, para me libertar de vez de tudo isso. Então, toda vez que você receber um estímulo de destruição, não reaja, pense, pare, vai lá, respire no seu cantinho, reflita sobre o que veio um pouquinho antes dessa reação dessa pessoa, que às vezes não é sobre a gente, ela tá com algum problema e ela descarregou na pessoa mais perto. Ah, não sou saco de pancada das pessoas, claro que a gente não é, mas a gente precisa separar, né, as coisas boas das coisas ruins, a gente precisa entender que nem tudo é sobre a gente, né, nem tudo é sobre o outro, precisa analisar sempre as duas partes. Karma é um luto não chorado, então muitas vezes a gente vivenciou algo que nos destruiu, uma separação, uma briga, uma traição, né, e a gente não chorou, não passou um luto, não entendeu por que isso aconteceu e vai repetindo na vida conforme vai passando. Então vem pessoas e situações que repetem isso o tempo todo, porque ela tá ali guardada na nossa mente o tempo todo. Ela tá ali escondidinho, louca para aparecer, né? Então ela sempre vai aparecer até ela não for curada. Às vezes precisa fazer vários exercícios, várias terapias, olhar de perto novamente, para entender de onde veio, para ir soltando aos pouquinhos. A gente nunca solta de vez, a gente vai soltando um pouco, daí volta, solta mais um pouco. A gente pensa que tá livre de tudo isso, né? E vem mais uma vez aquela ação com outra pessoa se repetindo. Para quê? Para que a gente entenda, a gente olhe com carinho, a gente reage de forma leve, tranquila e entende, opa, isso não é meu, isso é seu, pode ficar com você. Vou seguir a minha vida com mais leveza. Muito diálogo, sempre dialogar bastante com a pessoa, entender de onde que veio, né, por que ela reagiu daquela forma. E quando a gente vai questionando a pessoa, né, perguntando para ela por que essa ação, né, o
que fez ela agir dessa forma com a gente, ela vai entender também que às vezes não era sobre nós, era algo que vinha um pouquinho antes, e ela não soube separar, porque o pensamento nosso fica um turbilhão de coisas ali acontecendo, e a gente não sabe identificar ou separar o que é meu, o que é do outro. A importância de limpar tudo isso, né? Limpar, colocar para fora, né? Seja através da escrita, seja através do choro, porque muitas vezes a gente chorando coloca para fora essa mágoa. Seja através do diálogo, né? Olhar, limpar, organizar o que está quebrado ou machucado. Então, se nos machucou, vamos olhar de pertinho tudo isso para limpar, se organizar. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Estamos falando da lei do Dharma e do Karma. Então, quando a gente limpa essas energias negativas com a intenção, direção, comando e fé, faz a gente se tornar tudo, né? Todas as coisas na nossa vida faz tornar um Dharma. Dharma são as coisas boas, são as coisas que a gente leva para o mundo, são aqui a gente transformou a nossa vida e também mostra para o outro que ele também pode transformar a sua vida na intensidade. Sim, tudo é possível nessa vida. Tudo vai depender de onde a gente está, o que a gente está fazendo com aquilo que a gente recebeu das pessoas. A importância de avaliar, né? Avaliar sempre as suas ações, uma a uma, que ação eu estou fazendo, o que cada uma dessas ações, né, que eu faço, proporciona alguém, qual a reação contrária dessa pessoa, né? Um exemplo, eu fiz uma ação com a Tati, o que veio de volta para mim com a Tati? Eu fiz uma ação com a Fernanda, o que volta para mim de volta essa ação que eu fiz com a Fernanda? Ela é boa? Ela é ruim? Ela trouxe prosperidade, alegria, nutrição para minha vida ou ela trouxe destruição? Então precisa sempre analisar, porque a gente nunca recebe de volta aquilo que a gente dá o bem e recebe o mal de volta, a gente sempre tem uma harmonia. Quando a gente a gente nos pega sempre pensando em negação, né, que tudo que está acontecendo, seja certo ou errado, né, que algo abrigamos no fundo da nossa alma, do nosso coração. A gente tem um pensamento, porque se a gente analisar e olhar, escrever esse pensamento que a gente está pensando sobre o outro, ele volta para nós. Então, por isso que muitas coisas acontecem, a gente não entende por que não ver, mas se a gente analisar, né, tirar para fora o pensamento, né, que é através da escrita, e olhar e analisar de pertinho, vai entender por que isso aconteceu. Era coisa que a gente já estava lá naquele 91% das coisas que estão escondidas dentro da nossa mente, que a gente não entende que está vindo para fora. Muitas vezes, né, porque pessoas ficam depressivas, ou às vezes mais velhas ficam raivosas, né, irritadas, brigam com o outro o tempo todo, mas isso são coisas que elas não controlavam durante a vida e daí foi acumulando até que começa a botar para fora, a externar tudo aquilo que está dentro da sua mente, porque fica mais vulnerável, precisando das pessoas ao seu redor, e daí com isso começa a mostrar realmente quem a gente é, né, porque nunca nada é por acaso, são coisas que estão ali guardadas dentro da gente. A gente não se torna ruim do dia para a noite. A gente já vinha fazendo coisas, né, devagarinho, já vinha fazendo coisas que pareciam inofensivas e de repente começa a ficar ruim com tudo que acontece ao seu redor, começa a ficar agressivo, começa a ter raiva e tantas outras coisas. Quando a gente cedo ou tarde, né, muitas vezes a gente cai no chão, né, cai no chão ou num buraco fundo, é para sair desse buraco que a gente precisa, né, olhar para o nosso passado, olhar para as coisas que aconteceu, através de regressões, através de acessos de memórias, através de psicanálise, enfim, tantas outras coisas que pode olhar para o passado. Mas não é para o passado olhar e se julgar o tempo todo, é olhar para o passado o quê? Para criar coisas novas, para limpar o que está ali, que está reverberando automaticamente no dia a dia de nossa vida. Quando a gente olha para o passado, né, acessando essas memórias, para sair de onde está, né, a gente sai com força para mudar o nosso futuro. Foi isso que eu fiz, olhando para o meu passado, ressignificando as histórias, olhando para tudo que aconteceu com as pessoas, né, comigo, tantas outras coisas. Foi transformando a minha vida
com esse olhar inocente, olhar para o outro, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, tudo depende do lugar onde você está, o que você tá vivendo, né? Porque a gente sempre está defendendo o lado que a gente está vivenciando. E a gente precisa olhar de cima, né? Dar uma olhada, olhar para o meio, ver o que está acontecendo aí, olhar para tudo isso, para ver com clareza o que está acontecendo na realidade. Às vezes a gente se fecha numa cúpula, né, do nosso mundo e esquecemos de olhar além, né? Porque a gente está ali, às vezes, dentro da nossa casa, a gente está tão perturbado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente perde o foco, aquela direção que a gente precisa seguir para encontrar o nosso Dharma na totalidade, e a gente fica presa no karma, né? Porque alguém fez algo e a gente reverbera sem pensar, né? Ou a gente externa dessa forma com a pessoa da mesma maneira que ela agiu com a gente. Seja bem-vinda, Fátima. Então, muitas vezes a gente precisa sair dessa cúpula, dessa armadura, desse muro gigante que a gente criou ao nosso redor e entrar para o mundo de coração aberto, sim, isso mesmo, limpar todas essas armaduras, essas camadas, né? Cada terapia fala de uma maneira diferente, mas é isso mesmo, né? Quando eu vou de coração aberto para o mundo, eu sou bem recebida em qualquer lugar que eu esteja. Então, vocês também serão recebidos em todos os lugares quando estão de coração aberto. É ele que nos faz conectar com a pureza na outra pessoa. Então, muitas vezes precisamos sair do mental, limpar os julgamentos que a gente tem na nossa memória antes de falar com a outra pessoa. Quando estamos em círculos de pessoas, muitas vezes não enxergamos o que é óbvio, né? E ficamos emaranhados com as pessoas e com as situações, porque a gente entra no mundo da pessoa. A gente esquece do nosso mundo e quer viver o mundo da outra pessoa. Às vezes a gente é levado, esquece dos nossos sonhos e assume os sonhos das outras pessoas. Então, qual que é o seu sonho? O que você deseja fazer? Que é só seu, que lhe deixa feliz? Comece já, né? Comece já, que ali vai te levar para muitos lugares felizes, e vai ver quanto é bom a gente viver nossos sonhos. Um dos meus sonhos sempre foi escrever um livro, né? Em 2025 participei de 2 livros e agora tô lançando meu livro, né? Felicidade, um romance com a alma, dia 31 de janeiro, veja só, né? Quantas coisas boas acontecendo. Eu falei que muitas coisas já estava preparando, né? Com muito amor e carinho. E essa é uma maneira de mostrar o que a gente tem oculto na nossa mente, e que olhando para isso a gente transforma a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Seja bem-vinda, doutora Ângela, que alegria ter você aqui. Estamos falando sobre o Dharma, né? Então, como é refletir esse espaço de tempo, olhar para tudo isso, né? Às vezes ficar sozinho, para criar projetos novos, às vezes ficar sozinho, entender o pensamento, limpar o que precisa, para seguir para a vida com leveza e com foco naquilo que deseja. O conhecimento, né, um conhecimento que a gente encontra nesse espaço de tempo, seja através de estudos, seja através de leitura, seja através de terapias, ele só tem validade quando passa de uma passagem do cérebro para outra. Então, esse meu conhecimento que eu aprendi está sendo validado, porque estou passando esse conhecimento para todos vocês. É isso que a gente faz quando a gente muda a nossa realidade e a gente vai para o mundo sem medo do julgamento, colocando a sua verdade para tudo isso. Isso, né, estou fazendo nesse exato momento. Passando para vocês o que está ali, vocês estão ali na sua casa, né, através da telinha, olhando, né, para o celular, ou seja, e isso faz com que você também olhe para esse olhar e compartilhe com outras pessoas, para que seja contribuição para muita gente, muitas pessoas, tudo isso. Através da comunicação, né, pois ouvir e escutar, né, os sinônimos, a gente ouve com o ouvido e escuta com o cérebro, veja só, né? Quando escutamos, chegamos no coração. Quando a gente aprende a escutar realmente, é ali que passa do nosso cérebro para o coração. Oi, Maria, seja bem-vinda.
Então, a gente precisa também aprender a escutar o outro na essência, né? Olhar para ele, para a pessoa, escutar com leveza, para que passe para o coração, para que o que saia da boca depois sejam coisas leves e felizes, que seja contribuição, não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas também. Quando somos capazes de criticar as outras pessoas, somos capazes de praticar a paciência, né, com a verdade. E é ali que transforma a vida, né, com a verdade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me perguntar. Se eu souber responder, eu respondo, né? A gente não sabe tudo, né? A gente pesquisa, a gente estuda, a gente tem dons e habilidades que vai adquirindo com o tempo, mas a gente está todo momento aprendendo coisas novas, novos olhares, né? Novas maneiras, possibilidades de ver qualquer coisa que esteja acontecendo. Então, se existe 1001 possibilidades para fazer algo, existe 1001 possibilidades, né? 1001 maneiras de olhar para o Dharma e para o Karma. A gente apresenta aquilo que a gente estudou, o que a gente procurou, o que a gente entendeu, é dessa forma que a gente passa para o mundo. Quando a gente olha é capazes de olhar sem criticar, com paciência e verdade, as virtudes mais valiosas se apresentem, né? Elas se apresentam na nossa vida como se a gente pudesse lidar com qualquer coisa que aparece, né? Com leveza, a gente consegue sair de qualquer estado que a gente entra de negação, de ansiedade, de medo, até de doença. Muitas vezes eu atendo pacientes e quando tá fazendo, seja a constelação, ou seja a regressão, enfim, seja a desprogramação neurobiológica, elas têm sintomas na pele e os sintomas no corpo com dores horríveis. Elas querem parar na hora essa situação, né? Por que isso acontece? Porque daí ela é tão segura, ela segura tanto aquela dor, tanta aquela dificuldade, tem tanta dificuldade de soltar aquilo que está se prejudicando que o corpo fala. Então, é dessa maneira que o corpo fala que as dores vêm na intensidade. Quando eu digo calma, respira, só mais um pouquinho, continua passando pelo processo que logo vai passar, né? Ela ainda tem uma guerra interna, né? Que não quero parar. Ela tem, né? Calma, vamos continuar, tá num lugar seguro. Vamos passar pelo processo para se libertar. É ali nesse olhar do carinho, da intenção, sem medo, com leveza, que a transformação acontece. Então, sempre que a dor vir, não elimine a dor. Deixa ela vir para fora. Deixa ela mostrar para que veio, né? O que ela quer curar nesse momento. E vai ver quantas coisas vão acontecer. Desculpa, veio uma coceirinha aqui. Então, quando a gente passa pela dor na intensidade, a gente se cura de verdade. Daí a pessoa diz, nossa, olha só, achei que não ia conseguir passar por isso. E passa. E passa, é mais leve, vai para o mundo e se transforma. Então, é no sentir do nosso coração, é no sentir na pele. Colocar para fora essa dor que transforma o nosso karma em Dharma. E você, está preparado para transformar seu karma em Dharma? Né? Tá preparado para transformar o que está te doendo em alegria, felicidade, em saúde? Se de repente se conectar e quiser saber mais, ou quiser olhar para isso, olhar para situações que você está ali reverberando e quer mudar, me chame, que aí eu tenho ferramentas muito lindas que podem contribuir com você. Como eu estava falando, né, essa importância da gente olhar, né, que a gente precisa cuidar com as nossas ações, como elas são feitas, né, que as ações que a gente faz para o mundo, elas nos trazem de volta para nós. Então, se fazemos ações felizes, alegres para as pessoas ao nosso redor, elas nos retornam também com essa alegria, essa felicidade. Então, se você escolhe a felicidade, vamos também mostrar para o mundo, né, e também levar felicidade para as pessoas ao nosso redor. Muitas pessoas, né, falam que não nos conhecem mais quando a gente encontra a nossa verdade.
Muitas pessoas acabam se afastando, não se conectando mais com a nossa essência quando a gente muda, quando a gente transforma algumas coisas, quando a gente silencia, preciso do meu canto, ficar mais sozinha, quando eu preciso olhar para mim, para minha pessoa, né, com mais leveza, sair do externo. Quando eu olho para tudo isso, às vezes a gente afasta pessoas, porque elas não entendem esse nosso silêncio. Elas vêm no julgamento, né? Às vezes por uma carência, queria que você estivesse mais perto e você quer um silêncio teu interno. E nesse espaço de tempo desse silêncio que a gente transforma a nossa vida. Então, se muitas pessoas se afastarem, entenda, deixa o mundo, né? Deixa as pessoas seguirem, cada um tem o seu caminho, porque muitas pessoas durante a nossa vida vão passar, algumas ficam, algumas vão, algumas ficam a vida inteira, né? Até esse final de semana eu fui num casamento de uma amiga que fez 25 anos de casado e eu conheço ela desde que ela nasceu praticamente, né? Eu era pequenininha, a gente tem fotos, eu tinha uns 3 aninhos e ela tinha nascido, um bebezinho. Então a gente tem foto desde pequena, viveu um tempo, viveu na infância, né? E hoje eu compartilhei com ela 25 anos de casada. Então são pessoas que passaram pela minha vida e continuaram até hoje, né? Fazendo parte da minha vida em vários momentos, a gente tá junto, não tá sempre junto, aquela pessoa que tá sempre ligada uma na outra, mas passou vários momentos na vida que foram construindo, que hoje, né, são pessoas que a gente, uma conta com a outra quando precisa de alguma coisa, e estamos aí, né, para muitas coisas novas, né, projetos, enfim, né, ela tem os dela, eu tenho os meus e muitas coisas juntas também. Então, é nesse espaço de tempo que a gente vai passando a nossa vida que a gente entende que as pessoas que, conforme você vai evoluindo, vai levando as pessoas que vão evoluindo com você também pelo caminho. As pessoas que olham para sua essência, as pessoas que não são possessivas, as pessoas que deixam você, amam você da maneira que você é e deixam você livre para o mundo. Não ficam presa, te amarrando, deixando, te limitando, olhando para você, mandando energias ruins, né? Porque quem ama de verdade deixa a pessoa ser livre para viver o próprio mundo, né? Deixar criar as coisas boas para si e para as outras pessoas também. O que mais, né? Vamos falar sobre o Dharma e o Karma, né? Então, passamos muito pela caminhada, né? Então, muitas caminhadas a gente tem que passar sozinho, né? Então, às vezes a gente escolhe passar momentos sozinho, pois entendemos que as pessoas passam pela nossa vida, né? Estão apenas de passagem. Só algumas ficam e seguem. E você, né? Quantas pessoas, como estão essas pessoas ao seu redor? Quem são essas pessoas que lhe seguem? Quem são essas pessoas que estão ali, né? De qualquer coisa que você, às vezes, chama a pessoa para conversar, estão de abraços abertos para lhe receber com felicidade, não ficam dando desculpas, né? E porque, às vezes, o propósito são outros, então as pessoas, às vezes, muitas vezes, dão desculpa para você. E você tem que entender, dizer, tá tudo bem, que bom, né? Vamos abrir a próxima porta, é ali que a gente encontra, né? A grandeza. Então, todas as portas que fecharam para minha vida, hoje eu agradeço, porque não era aquilo, não era para mim, tinha coisa maior ali na frente acontecendo. Então, sempre lembre quando uma porta fecha, porque a próxima que abrir vai ser muito melhor do que essa que fechou. Não leve pelo pessoal, né? E leve de coração isso, né? O que eu tenho que aprender, o que eu tenho que melhorar, né, para entrar na próxima porta e ser recebida com alegria e felicidade. A gente sendo a gente mesmo, né, a gente sendo a gente mesmo, a gente começa a ser para ter. Então, hoje as portas se abrem com facilidade, onde eu vou, tem curas acontecendo, tem pessoas procurando, tem pessoas indicando, e isso é maravilhoso. Porque muitas vezes a gente buscava, né, tava ali com muitas mágoas, muitas coisas acontecendo, a vida se transformando, a gente queria que fosse daquela forma, só que não é sempre daquela forma que a gente imaginou, e muitas vezes a gente vai construindo com o tempo a nossa realidade. Então, se você quer amor, seja amor, né? Se você quer alegria, seja alegria. Se você quer felicidade, seja a própria felicidade. Escolha aquilo que você quer ser, né? Então, analise realmente, tenha clareza daquilo que você quer ser, então só assim terá aquilo que você quiser ter. Silenciar a mente, né? Por que silenciar a mente, né? Porque é ali que a gente vai encontrar o
o nosso Dharma, vai se conectar com o divino. É nesse silêncio da mente que a gente sinta, né, que a gente sente o nosso Criador, que está dentro de nós, que ele fala através do nosso pensamento. Mas a gente só consegue escutar quando a gente o quê? Parar de ficar naquele turbilhão o tempo todo, fazendo ação, correndo para um lado para o outro, vivendo num automático e às vezes se perde, né? Por que se perde? Porque a gente vivendo no automático, a gente não percebe aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A gente não tem clareza das coisas que estão acontecendo, porque a gente está correndo, a gente não para olhar e analisar cada coisa, cada situação. Olhar para analisar se isso vai ser bom ou vai ser ruim para mim se eu fizer essa escolha nesse exato momento. Porque depende do meu pensamento, da minha escolha de hoje, que vai mudar a minha realidade amanhã. Então, se a gente não está consciente, a gente faz escolhas que nos destrói a si mesmo. Através da meditação, seja silenciar a mente, seja através da oração, né? Porque cada um se conecta de uma maneira diferente. Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente medita, Deus fala com a gente, né? Porque oração a gente vai falando sem parar, e quando a gente silencia a nossa mente no silêncio através da respiração, porque meditação é respiração, você escuta o que precisa escutar, né? Você tem ideias mágicas que você coloca em prática, essa ação que leva para outros lugares do mundo, que leva para outras conexões com outras pessoas. E as pessoas que para aquele olhar que você escolheu fazer ou estar nesse lugar, vão buscar você, sem você fazer ação, correndo atrás sem parar para buscar isso. As pessoas certas vão vir para sua vida com mais leveza, com convites e tantas outras coisas maravilhosas. Então, permita-se, né? Permita você, nesse exato momento, ou quando você silenciar, né? Ou quando ficar ali parada na sua vida, permita-se olhar para você, sentir o seu corpo, sentir cada parte. Quando conecta, pense em alguém, sinta o seu corpo, é leve pensar nessa pessoa, é pesado eu pensar, estou no meu trabalho, é leve eu estar nesse lugar, é leve eu fazer essa ação, ter essa comunicação com o seu corpo e você vai entender como é bom a gente se sentir leve, né? Se sentir alegre, se sentir feliz com o nosso próprio corpo e levando isso para o mundo. Então, permita-se escutá-lo, ouvi-lo, né? Permite escutar a sua voz interna, ver o que ela está falando com você mesmo. Analise cada situação quando passa alguém pela tua vida, o que você está pensando sobre essa pessoa, né? Porque aquilo que, mesmo a gente não falando para a pessoa, ela está escutando, sim, ela está recebendo essa mensagem mesmo não falando. Então, faça isso de você mesmo, se analise, veja os julgamentos que tem que você, se você se impulsiona para a vida ou se você realmente se sabota. É um olhar lindo do Dharma, né? Porque eles nos ensinam que cada pessoa nasce com um talento único, né? Algo que só você sabe fazer do seu jeito. Às vezes a gente pratica, né? Pratica diariamente. Eu pratico a escrita há muitos anos da minha vida. Quem lembra também, a escrita eu venho fiz 8 anos coluna de jornal sobre sentimentos, emoções, moda, comportamento, né? Porque eu venho através da moda. A criação hoje é automática na minha vida, né? Mas eu trabalho os pensamentos, né? Trabalho os pensamentos, as emoções. Então é muito lindo conectar, né? O mundo com o outro, que no fundo tá tudo se conectado. Então cada um tem o seu entendimento, usa a sua criatividade da forma que deseja, da forma que é. Mas olhando para tudo isso, conforme a gente vai estudando, vai entendendo, a gente vai unindo as forças daquilo que aprendeu. Então, tudo na vida tem um lado bom, não é por nada que a gente passa por esse caminho. Quando você vive o seu Dharma, né, o esforço vira entrega, o trabalho vira expressão e o cansaço ganha sentido, né? Então, você não vive mais cansada, você é organizada com o teu tempo, você é organizada com as coisas do teu dia, tudo reverbera conforme aquilo que você projetou na sua vida. Quando a alma reconhece, né, quando estamos no caminho certo, a nossa alma expande, ela descansa, ela vive tantas outras coisas maravilhosas. Então, deitar na cama e dormir com leveza, acordar leve, cheia de vida, né? Acorda às 5 da manhã, levanta cheia de vontade, com projetos novos, começa a atender cedo, 7 da manhã, às vezes vai até tarde, né? E faz tantas coisas durante o dia. Tudo organizado e com leveza, e isso é maravilhoso.
Então, como seria que seu dia fosse leve? Como seria seu dia ser organizado? Como seria seu dia se transcorrer com leveza tudo ao seu redor? Seria mágico, né? Mas para isso precisa o quê? Trabalhar o pensamento, isso mesmo, é ali a organização dos pensamentos que muda a nossa realidade. Então, quero fazer uma pergunta para você. O que faz sentido para você, né? Que você faz com naturalidade e lhe deixa feliz? Anota ali. Fica pensando isso vários dias, né? O que faz você faz com naturalidade. Para você depois entender que isso é um dharma que você tem e precisa trabalhá-lo para transformar em prosperidade e alegria. Mais uma pergunta. O que as pessoas sempre te pedem ajuda? Né, que pedem para você resolver. Lembra que a nossa prosperidade, a nossa felicidade vem através do quê? Dos problemas que a gente resolve das pessoas ao nosso redor. Quanto mais problemas a gente resolve, mais próspero, né, mais feliz a gente é. Então, primeiro a gente trabalha os nossos problemas, resolve ele e depois ajuda as pessoas e ganha com isso, né? Trabalhando e ajudando as pessoas ao redor, seja no seu trabalho, seja na sua vida, seja no seu relacionamento. Mais uma pergunta. O que faz o tempo desaparecer quando você está fazendo? Né? Tipo, no meu caso, escrevendo, estudando, o tempo passa voando, assim, né? Quando eu tô fazendo. Às vezes atendendo um paciente que ele vem com as suas questões, olhando, sentindo junto com ele para se libertar dessa situação. É maravilhoso, né? Ver a pessoa feliz de novo, alegre, ela entra com um aspecto triste, choroso e sai cheio de vida para resolver a sua vida. Sim, porque é através das ações de cada um que resolve a sua vida. A terapia, o entendimento, a mentoria, esse olhar para o passado é para quê? Para entender de onde veio isso que está reverberando na vida atual e mudar a nossa realidade com as ações que a gente vai fazer após isso, né? Que sempre é visualizando tudo isso que você visualizou nesse momento comigo, sentindo tudo isso que você sentiu e curou e viu que você pode fazer essa passagem da dor para o amor. O que você vai fazer a partir de agora na sua vida? Essa ação que você vai fazer com clareza, com consciência, que muda total a realidade. Então, seja essa pessoa, seja esse olhar, né? Transforma, né, o seu karma, a sua ação como uma reação boa, linda, cheia de intenção, direção e fé. Muito bem. Como seria colocar mais autoconhecimento na nossa vida? Como seria perdoar e aceitar as pessoas ao nosso redor? Como seria libertar essas emoções destrutivas, né? Desprogramando todas as crenças que estão ali reverberando e precisa ser mudado. Então, né? Lembrando que a prosperidade, né? A riqueza não é só dinheiro, né? A riqueza é o bem-estar, a prosperidade na vida no total é ter saúde emocional, é ter relações alinhadas, tem o próprio propósito vivido, né, em alma, se transformando aos pouquinhos, porque a vida é uma caminhada linda, né, linda da nossa vida, que quando a gente olha para trás e conta na história, nossa, eu passei por tudo isso, nem acredito que passei por tantas coisas, né, ou às vezes me perguntam, quantas vidas tu vive, né, na realidade eu vivo uma só que eu vivo na intensidade de tudo isso, porque se estamos no mundo para viver e sentir a vida, sentir as pessoas, sentir os momentos bons, né? Fazer escolhas novas todo dia. Por que eu vou me limitar a ficar presa ou ficar num mundo limitado se eu posso viver tantas coisas boas na minha vida vivenciando, né? Então, meu convite para vocês é isso, vivencie, faça escolhas novas. Não estou gostando desse ambiente, escolha um ambiente novo. Não estou gostando dessa casa, escolha uma casa nova. Não estou gostando, quero mudar algumas situações que estão me incomodando, vou olhar para mim, que eu preciso mudar aqui para transformar essa minha realidade. Então, recomendo investir, né? Cada um invista em si, né? Por meio da criatividade, do aprendizado, da curadoria, né? Seja através de terapias, mentorias, enfim. Recomendo praticar a paciência, né? Ser gentil com o outro, educado, disposto o tempo todo. Olhar com mais amor. Recomendo sair do julgamento, fazer perguntas em vez de criticar, né? Em vez de olhar para outro ser humano que está ali do seu lado,
e que você analisou que está fazendo algo ruim, em vez de criticá-lo e apontá-lo com o dedo, você chamar ele para perto, vem aqui, vamos conversar, o que isso está querendo dizer? Faça perguntas abertas para que ele se responda daquela ação. E não tenha dúvida, né? Porque é certo que você fazendo as perguntas, quando ele vai falar novamente, fazer uma ação com você, ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer uma ação que seja destrutiva. Estimule expandir sem limites, né? Valorizando a liberdade é maravilhosa, né? Recomendo também criar um espaço em sua casa para despertar essa alegria interna, né? Um espacinho que seja só teu, seja para estudar, seja para meditar, seja para orar, enfim, seja para se conectar com o seu interior, para você analisar tudo que precisa ser analisado. Também mais umas perguntas que você pode usar no seu dia a dia, né? Porque são as perguntas que nos empoderam, não são as respostas. Lembre-se disso. Quanto mais perguntas abertas eu fizer para o mundo e para as pessoas, ou para mim mesmo, mais coisas leves e felizes vai acontecer na minha vida. Então, quando termina seu dia, você pergunta: o que eu fiz importante hoje? Quais ações eu fiz? Tenha clareza dessas ações, analise cada uma delas. O que eu posso melhorar com essa ação que eu fiz com a outra pessoa? Que talento eu revelei ele hoje? Né? Qual talento eu descobri que eu tenho, eu nem sabia que eu tinha? O que eu cessei com essas perguntas? Um presente, uma lição, uma bela experiência? Se fazendo a pergunta, o que eu fiz de importante hoje? E analise ela e sinta ela no seu coração. Analise o que essa lição fez para você. É dessa forma que a gente vai entendendo o que é leve, o que é pesado, o que é bom, o que é ruim, para a gente se limpando ou fazendo mais vezes isso porque me deixa realmente feliz. O que você fez com o que sentiu? Então, lembra que eu falei lá, que eu sempre pergunto, você visualizando tudo isso, né, sentindo, saindo da dor, se conectando com o amor, o que você vai fazer para o mundo? Então, é essa ação que muda a nossa realidade. Então, você fazendo esse movimento com essas perguntas, você se faz, né? O que eu vou fazer a partir desse momento com isso que eu senti? É ali que tem a transformação. É ali que tem se transforma o seu Dharma em karma. Quando a gente tem fé, né? Nunca vai perder nada, né? Cada pessoa, cada dom, tudo precisa encontrar um caminho. Então, são esses preciosos caminhos que nos levam para mundos mágicos. Quando acreditamos na nossa fé, na nossa intuição, naquilo que a gente acredita realmente de verdade, porque é ali que também transforma, seguimos felizes, às vezes até tropeçamos, mas levamos em seguida em frente. Esses dias uma amiga disse: Mônica, mas tu nunca criou nada, você pensou algo e aquilo acreditou, né? Ou criou, que você viu que você pode criar coisas mágicas, né? Teve uma vez que eu tinha que fazer um bolo, tava no meu namorado e eu queria fazer um bolo com laranja. E daí eu escolhi, tinha um terreno na frente e tinha um monte de pé de laranjas e estavam todas secas. E eu entrei que nem uma criança brincando no coisa. Eu disse: meu Deus, não vai ter uma laranja que eu quero colocar no meu bolo, que às vezes eu faço o bolo botando a laranja inteira dentro do bolo. Eu saí correndo naquele lugar que era cheio de plantação de laranja, toda seca, sem folhas, que era na época que não tinha laranjas. Fechei os olhos e comecei a correr no meio e disse: meu Deus, como seria cair uma laranja, ter uma laranja aqui. E do nada, numa ponta de um galho, parece que é mentira isso, né? Quando eu conto, até penso: meu Deus, será que é real? Né? Quando eu falo, mas eu fiz o bolo com aquela laranja, então é real, o bolo, a laranja apareceu. Apareceu um galho seco e quando eu abri o olho, porque eu tava correndo com o olho fechado e pensando: meu Deus, de onde vai sair uma laranja aqui que não tinha? Caiu o galho assim na minha ponta e só a laranja amarela, bem bonita, se apareceu para mim. Então existe milagre sim, existem muitos milagres e podem acontecer tantas outras coisas transformar na sua vida. Porque ali num lugar onde não tinha, né, uma época de ter, apareceu, a laranja caiu, né? E quando eu falei para ela: olha, você falou que a gente pode criar realidade. Daí eu lembrei daquela cena e contei para ela. Então, quantas coisas a gente pode criar na nossa vida, né? Trabalhando a nossa mente na intensidade. Tudo que a gente pedir, a gente recebe quando a gente está de coração aberto para tudo isso. Então, essa fé de acreditar: eu vou encontrar aqui aquilo que eu vim buscar. E realmente eu encontrei. Então, faça isso no teu dia a dia. Transforme, né? Eu transformei, porque inconsciente, no meu dia a dia, eu transformo muitas coisas o tempo todo. Então, cada momento ou segundo da minha vida, enquanto eu estou no trabalho, estou criando coisas novas.
sejam com as ideias que as pessoas trazem, trazem para se curar e eu crio um projeto novo, né? Ou seja, com coisas que transformam com as mãos. Então, faça isso também. Você na sua vida, que é no silêncio da sua mente, na sua criança, na felicidade da sua criança, que a gente se conecta com algo divino e ele aparece e transforma na nossa vida. Então, quando a gente assume, né, a gente aceita essa voz interna que tá ali, o mundo nos mostra o caminho que a gente precisa seguir, né? A gente assume os nossos dons, né? A gente assume aquilo que precisa ser acessado e foi ali que eu encontrei as minhas respostas dentro de mim. Afinal, a raiz do problema não está no externo, né? Está no nosso profundo núcleo, no labirinto das nossas emoções. Então, meu convite é que você também entenda cada uma das suas próprias memórias, que você entenda o que precisa olhar, que são esses acordos, nessas crenças que você está ali dentro do seu pensamento, dentro da sua emoção que precisa soltar e libertar. Sabendo disso, né, a gente começa a observar, analisar os comportamentos, ações, né, com isso a gente para de culpar o mundo e as pessoas ao nosso redor e assuma 100% a nossa responsabilidade pela nossa vida, né. Assim a nossa alma, né, porque a nossa alma se conecta com a limpeza, com as técnicas do perdão, do autoconhecimento, da desprogramação neurobiológica, e também acessa essas memórias do passado que precisa ser curada. Então, quanto mais você se conhece, mais feliz você é, né? Menos sabotadores aparecem na sua vida. Você traz consciência daquilo que aquilo que estava na escuridão, traz para luz, né? Então, tudo aquilo que estava na escuridão, os medos vão embora, a escassez que estava ali, a raiva, a ira, os julgamentos, a tristeza, a humilhação, tudo isso, né? E tantas outras coisas são limpadas, trazendo para a luz, né? Nesse momento, saindo daquela parte que nem comentei da dor, né? Veio para o amor. Então vamos se conectar com esse amor para limpar, para reverberar, para se conectar com o seu Dharma, para ser feliz, para viver o seu propósito na intensidade, né? Acordar todos os dias com leveza, com felicidade, fazer tudo aquilo que deseja. Então, se você sente, né, que está nesse momento, que precisa olhar para si, que precisa mudar algo que está te incomodando, né? Pode me chamar, né? Você pode se conectar com a tua coragem, assumir realmente quem que você é. Também vai parar de minimizar os seus dons, né? Vai assumi-lo, confiando e tantas outras coisas. Então, se você, né, que esteve aqui nessa live, se identificou, se você que vai escutar novamente, né? Ou de repente vai escutar, ou vai compartilhar com alguém, ou se escutou depois dessa live, né? Se conectou com isso, quer olhar, entender as suas memórias, se conectar com os seus dons, quer mudar algo que tá ali, que tá incomodando, né? Seja dores, o que é que seja uma doença, um pensamento, seja algo que não tá dando certo no trabalho, né? Que existe tantas técnicas para olhar para isso. Então, você pode me chamar aqui no direct, pode me chamar no WhatsApp, né? Tem no link da bio, pra gente acessar junto esses dons, né? E transformar eles em vários dharmas, né? Várias alegrias, várias felicidades, vários projetos e tantas outras coisas. Sim, dá trabalho olhar para os pensamentos, né? Olhar o que está oculto, mas o que se transforma a vida, meu Deus, né? Não tem palavras que possa expressar tudo isso. Também pode curtir, pode, né, compartilhar com outras pessoas. Se essa mensagem foi leve para você, né? Pode passar ela diante. E fica a minha mensagem aqui, agradecendo a todos que estiveram aqui, tiraram seu tempinho aqui para olhar para essa live, agradecendo a todos que vão olhar de novo ou olhar novamente depois. Por quê? Porque viver o Dharma é transformar a dor em serviço e existe em contribuição, né? Essa existência em contribuição. Então, vamos transformar a nossa dor em serviço, né? Essa dor foi transformada em mim e hoje eu passo para vocês esse conhecimento lindo, maravilhoso que eu aprendi, que eu conheci, que eu vivenciei. Muito obrigada e volto na semana que vem. Vou voltar a fazer todas as terças-feiras de manhã, entre 8h30 e 9 horas. Vou fazer as lives, voltando a fazer a nossa doce terapia. Gratidão e até a próxima terça-feira.